pegarmos como linha de corte os melhores momentos do Flamengo com o Tite no Maracanã, mais pro 3-4-0. A gente vai lembrar da goleada 6-1 no Vasco, a gente vai lembrar aquela atuação espetacular de um primeiro tempo quase perfeito contra o Corinthians, a gente vai lembrar da goleada sobre o Fluminense, a gente vai lembrar vários jogos do Flamengo, a própria goleada sobre o Bolívar na Libertadores, depois sobre o Milionários, tudo isso aconteceu esse ano, né? Partidas, não estamos aqui citando jogos de Campeonato Carioca contra times menores, só jogos clássicos, jogos de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. De volta, né? Eu não ia me despedir do Rafa, porque a gente tem que conversar. Você já está no palco, então, do Flamengo, que entra em campo precisando fazer esse resultado, Rafa. Precisa mesmo, né? Fazer um resultado que seja confortável, satisfatório para o jogo da volta semana que vem em La Paz contra o Bolívar. Dos times que já se enfrentaram na atual edição da Libertadores. Em La Paz, o Bolívar venceu o Flamengo por 2-1 e aqui no Maracanã, goleada 4-0 na penúltima rodada da fase classificatória. Na sequência, o Flamengo venceu o Milionários por 3-0 e se classificou como segundo colocado da chave. O Bolívar foi o primeiro colocado, isso na chave E. Flamengo que defende essa noite aqui no Maracanã uma invencibilidade de 27 partidas como mandante na Conmebol Libertadores, sendo 23 vitórias, 16 delas em caráter consecutivo. Expectativa de público gigante, mais uma vez, mais de 60 mil torcedores para esse compromisso. O Flamengo anunciou já há algum tempo que os ingressos se esgotaram e aquelas rotações já esperadas na escalação do técnico Tite, né? O Ayrton Lucas é o titular da lateral esquerda, o Vinha está machucado, Cebolinha só joga ano que vem e o Bruno Henrique está suspenso, o Luiz Araújo compõe o setor esquerdo. No mais, é o Flamengo que o torcedor já está habituado a ver, principalmente com aquela concentração de qualidade no setor de meio campo, composto pelo Pulgar, o De La Cruz, o Gerson e o De Arrascaeta. Mais do que nunca, o objetivo hoje é tomar a iniciativa. Tem muito torcedor, Mari, preocupado com o Flamengo em alguns jogos, citando, por exemplo, a postura do time contra o Palmeiras no Allianz pela Copa do Brasil, mas é bom lembrar que no Maracanã o Flamengo habitualmente costuma tomar iniciativa e sufocar o adversário, e é isso que se espera essa noite mais uma vez. Mas aí a gente olha o retrospecto. Vamos lá. Confrontos entre Flamengo e Bolívar em Libertadores. Vitórias do Flamengo, 2. Empates, 1. Vitórias do Bolívar, 3. Só que ali tem um asterisco, ali embaixo, ó, Rafael Prates. Todas como mandante. Mas vai ser mandante semana que vem, não vai? Então, calma. 13 gols do Flamengo, 10 gols pro Bolívar. A questão, Rafael Prates, o Bolívar será mandante na semana que vem. Sim. Mas pro hoje, né, a gente tem que viver hoje, certo? Sem muita ansiedade. Mas... eu sou assim. É? Não tenho dúvida, Mari. É claro, tem que viver pensar, o presente. Sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Imagina daqui a uma semana, Daqui a né? uma semana, ainda mais no futebol brasileiro. É verdade. Pensando no hoje, o Flamengo tem um retrospecto positivo contra o Bolívar e a gente sabe da força do Flamengo jogando no Maracanã. O Flamengo tem capacidade de ir tranquilo, sem ter que olhar para essa tela para o jogo de volta? Tem capacidade. É uma diferença considerável de um time para outro, de um grupo de jogadores para outro, apesar do bom trabalho do Bolívar. O Bolívar faz uma campanha muito boa no campeonato local, mas tem uma outra exigência. Venceu até o Wilstermann no final de semana, num clássico, 2-0, né? Gol de quem? Um dos gols do Fábio Gomes, centroavante que passou pelo Atlético, pelo Vasco. Tá lá, Mari. Você perdeu de vista, mas ele tá Fábio lá. Gomes. Exatamente. Para jogada aérea, jogar hoje. na área, O Oviedo, o atacante, fez o outro gol do Bolívar. Agora, o Flamengo, a gente vai ter de ver hoje no Maracanã, como o Flamengo vai conseguir colocar essa diferença técnica que existe aqui na teoria, de jogadores, de investimento, de atletas de qualidade, em campo. O Bolívar é um time muito organizado. Um time que já jogou com linha de 5 e foi competente para fazer isso. Um time que já jogou com linha de 4. Um time que em La Paz, obviamente, tem um outro tipo de postura, às vezes, de marcar mais à frente. Não imagino o Bolívar muito assanhado para jogar, não. Para marcar à frente, não. Acho que o Bolívar vai tentar fazer o jogo para conduzir, para puxar a decisão para La Paz. Agora, o Flamengo tem condição hoje de abrir uma vantagem que, não sei se é insuperável, mas muito boa. Dá um passo a lá Peñarol, como falou bem o Rafael Marques no começo, para chegar a La Paz tranquilo. A lá Peñarol? Não. O que o Peñarol fez especialmente é o ideal, é o contra sonho. Um adversário boliviano, é o mundo ideal. Eu até acho o Bolívar melhor que o Strongest, um time melhor. Mas aquilo ali é o mundo ideal, né? Um 2-0 com 15 minutos e o adversário pedindo para o jogo acabar. O Peñarol tem conseguido fazer isso em casa, né? Numa pressão, ambiente, tudo. É o ambiente que eu espero também para o Flamengo. O Flamengo tem que conectar rapidamente com o torcedor, naquele estilo, fazer gol rápido, fazer gol cedo,
porque aí você já tem uma pulga atrás da orelha gigante atrás do adversário e pressão, confiança nos jogadores do Flamengo. Mas o Flamengo tem problemas hoje, né? Já a ausência de Cebolinha, já a necessidade de jogar com o Luiz Araújo de um outro lado, né? Que sem o Bruno Henrique também, né? Então, eu acho que talvez demore um pouquinho. Isso muda o jeito do Flamengo jogar? Eu acho que muda um pouco. Muda. O Luiz Araújo fica mais confortável. Lembra quando ele chegou, quando ele foi contratado? Até eu fui para o telão ali mostrar. Ele já jogou na esquerda, ele já jogou por dentro, ele já jogou na direita. Ele não tem esse tipo de coisa, não é grudado num lado do campo. Mas ele rende melhor do outro lado. Então, assim, eu acho que tem adaptações. Mas olha o 11, né? O 11 do Flamengo é muito bom. O Flamengo tem possibilidades. O 4-0 é o mundo ideal. Falando isso por causa do Peñarol, né? É o mundo ideal. Acho que o Flamengo tem que hoje dar o recado. Porque deixar toda a definição para a semana que vem, a gente mostrou ali, né? O número de vitórias. O resultado, por exemplo, do Botafogo com o Palmeiras é muito mais arriscado. É muito mais arriscado. Seria um resultado arriscado pro Flamengo. Eu, quando eu era mais nova, Rafa, antes de entrar aqui na ESPN, estava ali na faculdade, enfim. Você continua nova, Mari Spinelli? Mais nova. Quando eu era uma jovem ainda, conhecendo o mundo, o que acontecia? Eu não conhecia os comentaristas, pessoalmente. Então, eu acreditava muito em vocês. Parabéns, Mari. Nossa, vocês eram meus deuses. Né? Hoje eu já vejo que não funciona muito bem. Mas ela está botando o verbo no passado. É só entender o que a gente tem a ver com isso. Que devem ter na nossa audiência torcedores que fazem o que eu fazia. Que era, às vezes, ligar a TV no dia do jogo, na prévia, para ou acalmar meu coração, ou eu já me preparar também sem criar muita expectativa. No seu caso, especificamente, eu tenho certeza que eu nunca acalmei seu coração. Eu também não imagino. E outra, futebol é sofrimento, né, Mário? Você sabe muito bem. Eu sempre acho que vai dar errado. Mas eu tentava. Realmente tóxico. O torcedor do Flamengo que liga hoje, estava vendo o F360, eu via o pessoal falando sobre 3-0 e via gente falando sobre 1-0 e o perigo do jogo. No que o torcedor do Flamengo tem que acreditar? Tá mais pro 3-4-0 ou tá mais pro 1-0 sofrido? Me ajuda, Rafa. Acho que nenhum nem outro. Eu, por exemplo, no 360 apostei o placar 2-0. E eu acho que não seria desastroso o 2-0, longe disso. O ideal estou com marra, 4-0. 3-0 é ótimo. 2-0 tá ok, 1-0 é ruim. Porque um gol no início, numa bola alta, num cruzamento, o Flamengo tem tomado muito gol de cabeça, pode inflamar demais o torcedor do Bolívar, que é presente, é apaixonado, que vai lotar lá o Hernando Siles, eu não tenho dúvida em relação a isso. E aí o Flamengo vai ter um cenário mais confortável para poder voltar de La Paz com a vaga. Mas assim, em termos de extremos, no que dá para confiar mais, se tivermos como linha de corte os melhores momentos do Flamengo com o Tite no Maracanã, mais pro 3-4-0. A gente vai lembrar da goleada 6-1 no Vasco, a gente vai lembrar aquela atuação espetacular de um primeiro tempo quase perfeito contra o Corinthians, a gente vai lembrar da goleada sobre o Fluminense, a gente vai lembrar vários jogos do Flamengo, a própria goleada sobre o Bolívar na Libertadores, depois sobre o Milionários, tudo isso aconteceu esse ano. Né? Não estamos aqui citando jogos de Campeonato Carioca contra times menores, só jogos clássicos, jogos de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa boa para o torcedor se apegar. Embora o Tite ainda não toque o coração do rubro-negro o suficiente, e acho que ninguém vai tocar, porque a esparrela daquela constante comparação com o Jorge Jesus é uma espécie de karma, é algo que persegue o Flamengo há muito tempo. Apesar do Tite não conseguir essa façanha, como ninguém vai conseguir tão cedo, o trabalho dele é muito bom em termos de rendimento e de resultado. Pode não ser linear, pode ter oscilações. O gráfico pode ser crescente em grande parte da temporada, tem uma queda ali depois de alguns jogos da fase de grupos da Libertadores, volta a ficar bom, cai de novo no Brasileiro. Tem algumas oscilações, mas a média é muito alta, pelo menos na minha concepção. Não sei se os companheiros vão concordar. Então, é muito mais para o otimismo do que para o pessimismo essa noite aqui no Maracanã. Até porque, se a gente for olhar assim, o torcedor olha o último jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá, eu entendo. Não foi bom, não foi legal, mas o Flamengo conseguiu a classificação. Mas se você olha do Flamengo jogando em casa a partida de mata-mata, ele amassou o Palmeiras. Se ele tiver que se apegar a isso, o Flamengo mostrou que ele pode fazer isso dentro de casa, não mostrou, Marra? Mostrou, mas como a gente gosta também da contradição, o Flamengo foi segundo do grupo, né? Um grupo de Libertadores. Mas aí eu acho que ainda era outra era também, quando a gente pensa de... construção. Das mudanças da temporada, da assimilação de ideias. Hoje o Flamengo é melhor, é mais sólido.
nos altos e baixos ali, que eu fiquei até pensando que estivesse numa montanha-russa, mostrado pelo Rafa, aquele era um momento de baixa. O Flamengo demorou a se recuperar na Libertadores. Mas hoje eu acho o time muito mais confiável. Eu só não gosto do papo arrogante de que, assim, quem é esse time? Nunca jogou nada, boliviano. Não. Isso que merece respeito, uma grande campanha, muito organizado. Possível. Tem que ter muito respeito com o Bolívar, né? Sem e porque dúvida. também não ficar na conversa também, Prates, não sei se você concorda, só da altitude. O Bolívar é só altitude? Não, a campanha na fase inicial mostrou muito isso. O Bolívar goleou o Palestino, que venceu o Flamengo, por exemplo. Sim. Né? E se mostrou um time organizado. Eles estavam no mesmo grupo, inclusive. O que o Bolívar não tem, ou que falta o Bolívar em relação à comparação com o Flamengo, que é o duelo das oitavas, é a qualidade técnica de alguns jogadores. Né? Então, assim, muitos jogadores são bons jogadores no território boliviano, se destacam no campeonato local, que tem uma outra exigência em relação à América do Sul e ao Brasil também. Agora, o time é organizado, o time não fez a campanha por acaso, vai além de La Paz, em La Paz é mais forte, mas pode fazer um bom jogo no Maracanã. E se fizer um bom jogo no Maracanã, carregar a decisão para a semana que vem, para o Flamengo é má notícia. E a bola alta, como a gente já disse aqui, né, é um perigo para o Flamengo. A bola alta defensiva, né? Sim, é um perigo. Por mais que a gente saiba quem é o treinador do Flamengo, a forma que é zelosa a condução dele, né, assim, do Kleber, do Matheus, do César Sampaio, de quem está na comissão, tem acontecido. Sim, os adversários estão pensando nisso. E um golzinho de bola alta ajuda muito para o Bolívar. O Flamengo tem que ficar muito atento nisso. E para esse tipo de jogo, eu imagino que o Tite tem exatamente isso também avaliado, né? Porque um time, quando vai jogar no Maracanã, Rafa, o respeito, ele existe. É impossível uma equipe entrar no Maracanã para isso, como o Prates tinha dito, de assanhado. É muito difícil um time chegar assanhado. Parceiro, né? Ele é meio assanhado. No Maracanã. Mas a bola parada é arma para quem vai jogar contra o Flamengo. E para isso talvez o Fábio Gomes sirva, viu, Mari? Talvez. E acho que é uma das tentativas do técnico Flávio Robato para o jogo dessa noite aqui no Maracanã. Não vai ser nada muito diferente do que o Palmeiras fez na Copa do Brasil. Não vai ser nada muito diferente do que fizeram outros times no Campeonato Brasileiro que até obtiveram êxito, como o Fortaleza e o Cuiabá. O Flamengo está, digamos, escolado para esse tipo de situação. É acreditar na sua intensidade, ser o mais rápido possível na troca de passes para poder gerar um espaço com muito talento que tem. Gerson faz uma grande temporada. Arrascaeta é um jogador decisivo. O De La Cruz caiu um pouco, mas ainda é alguém de quem se espera muito uma infiltração, uma chegada ao ataque. O Pedro, com seu potencial de finalizador, é indiscutível. Então o Flamengo tem repertório, tem argumento para o jogo dessa noite aqui, mas vai pegar um adversário que vem, evidentemente, para renunciar à partida. Eu não tenho a menor dúvida. E gastar o máximo possível de tempo para levar a decisão para La Paz. O Flávio Robato hoje não tem o Pato Rodrigues, que é um jogador que dá a velocidade pelo lado esquerdo. O Prates gosta muito desse jogador, inclusive. Está fora. O Chico da Costa, que era um atacante, que era o artilheiro do time, inclusive, na fase classificatória da Libertadores, foi negociado. E o Bruno Sávio está voltando hoje de ausência. Então, é um ataque mais deficiente no todo do time do Bolívar. Aquele ataque que tanto assolou o Flamengo no jogo em La Paz não estará em campo essa noite. É mais um elemento para poder aumentar a motivação do rubro-negro para o jogo dessa noite. Mas estou com vocês. O Bolívar merece respeito e não é pouco, não. Eu acho que é isso. É equilibrar esse respeito entendendo que o Flamengo é favorito para o jogo. Claro. O Flamengo tem total... A gente não ia colocar aqui numa conversa fazer 4-0 se não fosse possível desse Flamengo entregar um placar desse, né? Não, o Flamengo pode fazer. É diferente você daqui a pouco a gente vai falar sobre o Cruzeiro e Boca e falar, o Cruzeiro fazer 4-0 no Boca em casa é diferente. Pode acontecer, mas são conversas diferentes, né? De potencial da equipe e do adversário também, né? Dentro das suas limitações. O Flamengo, obviamente, não tem ninguém pendurado, então tá sem o Vinha, sem o Bruno Henrique e sem o Everton Cebolinha. Vai com todo mundo ali naquele meio de campo, com o Pulgar, com a Arrascaeta, com o Gerson para cima do Bolívar, Prates. Claro, a maneira que o Flamengo vai tentar atacar, vai tentar agredir o Bolívar é determinante, é muito importante hoje no Maracanã, e a maneira que o Bolívar vai tentar conter esses possíveis avanços do Flamengo. O Flamengo tendo muito a posse de bola a partir do campo de ataque, ou jogando muito no seu próprio campo de ataque em relação a tentar pressionar o Bolívar. Como o Bolívar vai defender, como o Bolívar vai ter saída, né? O Rafa citou até o exemplo do Palmeiras, que não teve saída na Copa do Brasil, teve uma preocupação muito grande para se defender, mas faltou a outra parte para tentar jogar. Acho que o Bolívar deve ter algum plano de ter uma saída mais rápida, de um jogo mais direto, mas como isso vai ser feito, a gente vai começar a ver às 21h30 na ESPN e também no Disney+. Transmissão exclusiva da ESPN.